O que diz esse texto de Jeremias a respeito do rei de Judá? (22) de Jeremias, vamos ler, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Tu que te assentas no trono de Davi, tu, teus conselheiros e teu povo, que passa por estas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas desse palácio em carruagens e em cavalos, em companhia de seus conselheiros e seu povo. Versículo 5. Mas, se vocês desobedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que esse palácio ficará deserto. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá: apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. Essa palavra que Deus está falando é a palavra para o rei de Judá. Deus estava falando para eles: olha, há na terra injustiça, há na terra opressão, vocês estão abandonando os meus caminhos. E agora nós podemos adentrar no livro de Abacuque, porque agora você vai entender porque Abacuque se queixa diante do Senhor. Abacuque dirige ao Senhor a seguinte queixa: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a lei é frouxa, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Esse texto aqui foi escrito mais ou menos no 6º século. Mas parece que ele é muito atual, não? Quando olhamos para o nosso tempo de hoje, nós vemos opressão, nós vemos angústia, nós vemos dor, o direito sendo pervertido por aqueles que têm mais recursos financeiros. E o que dirá então das igrejas? Um colega pastor, eu tive a honra de servi-lo no seminário lá na década de 90. O pastor Faustino disse o seguinte: o Senhor vai buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. E a minha pergunta é se haverá uma igreja para o Senhor buscar. Porque até em meio à igreja está havendo um descaminho, uma deserção, um abandono da palavra de Deus. Nós somos muito rápidos para apontar para o mundo e apontar que os governos são injustos e são maus. Mas precisamos olhar para nós, dentro de casa, para fazermos a lição correta, para que elejamos a palavra de Deus como única fonte de regra e conduta para nós sempre.
Abacuque tem essa queixa para com o Senhor. E a resposta do Senhor é rápida. Diz assim, versículo 5 do capítulo 1: olhe as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a terra, por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. A resposta do Senhor é que Ele descortina para Abacuque o que realmente está acontecendo no mundo. Nós, como igreja do Senhor, nós não podemos perder de vista que, apesar de que nós lemos e vemos nos noticiários, apesar de vermos a violência crescer, de as nações se corromperem, de o mundo se levantar contra Deus, mesmo que a sua alma esteja aflita, como está aflita a alma de Abacuque, ele clama por justiça, ele denuncia a violência diante de Deus, mas Deus ainda está no governo, e é essa a resposta que Deus está dando para aquele profeta, e é essa a resposta que Deus dá para nós no século 21, que Ele está sentado no trono, e Ele é quem governa as nações, Ele é quem governa o mundo, e mais do que isso, Ele que continua governando a sua igreja. E pode parecer que a resposta não é muito boa. Para Abacuque a resposta aqui é péssima. Como é que é, Deus? A gente está fugindo dos assírios, a gente está com medo dos egípcios, e tu vai trazer uma nação terrível e cruel ainda, como resposta da minha angústia? No ano 605, mais ou menos, antes de Cristo, Nabopolassar, rei babilônio, na famosa guerra de Cárquemes, ele consolida o seu poderio através de um homem que é príncipe, filho daquele rei, que mais tarde vai aparecer no livro de Daniel, Nabucodonosor. Então você pode entender que Abacuque e Daniel são contemporâneos, mais ou menos contemporâneos, numa faixa de história muito perto. Abacuque, Jeremias, Daniel, são profetas do Senhor levantados nesse eixo de tempo. Babilônia se torna um grande império. Ele é descrito para Daniel na estátua da visão como a cabeça de ouro, um reino de poder e grande glória. É um rei ímpio, mas sendo mesmo um rei ímpio, ele está a serviço de Deus. O que a Bíblia nos ensina é que os corações dos reis estão nas mãos do Senhor. Nós estamos para eleger ou para reeleger o prefeito. Eleger o novo ou para reeleger o mesmo. Mas seja quem for que estiver assentado na cadeira de prefeito, seja ele ímpio, seja ele cristão, ou seja qualquer outra coisa, o coração dele está nas mãos do Senhor. Você crendo ou não, os 81 cadeiras ocupadas pelo Senado Federal, o coração daqueles homens estão nas mãos do Senhor. As mais de 500 cadeiras do Congresso Nacional, cada um deles, Deus governa. Cada um dos ministros, o nosso presidente, Deus governa. E Ele sempre será a resposta de Deus, porque é Deus que está no controle da história. Deus não é Deus de remendo. Eu não sei vocês, mas a minha coxa, que eu dormia com ela, qual tinha a idade desses garotinhos aqui?
era coxa de retalho. Eram os retalhos que a minha mãe trazia lá da confecção. Como eram pobres, ela costurava aqueles retalhos. Eu acho que até que a minha mãe foi inventora de edredom, sabe? Porque não somente ela costurava, quando ela colocava enchimento ali, ele ficava bem quentinho, pesadinho. Mas Deus não é Deus de retalhos. Deus não é Deus de remendo. Ele põe homens e destitui homens. Ele levanta governos e destitui governos. Deus tem uma agenda, e a sua agenda é desde antes da eternidade. Tudo o que Ele está fazendo já está cumprido. Tudo o que Ele determinou, tudo o que Ele disse, desde antes da eternidade. E tudo se fará para o louvor da sua glória. Abacuque olha para a resposta de Deus e pergunta para ele: mas como assim, Senhor? Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Versículo 11 do capítulo 2. Você já se sentiu injustiçado? Você já se sentiu perseguido? Você já olhou para uma situação e falou: não, está errado, eu não concordo, eu não posso concordar. E se revolta, como se revolta aqui Abacuque. Eu já muitas vezes. Mas a resposta de Deus ainda continua. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ou seja, Abacuque, fica na tua, porque eu estou nesse negócio todo. Os babilônios são maus, os babilônios são ímpios, eles são idólatras, eles são tudo de ruim, mas eles estão aí porque eu determinei. Fica frio, porque a visão que eu vou contar para você, eu estou comandando essa história. E aí ele continua assim: ainda que demore, espere, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Versículo 4, capítulo 2. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Paulo vai dizer algo sobre esse versículo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ele vai trazer para o seu contexto do livro de Romanos esse versículo. Mas o justo viverá pela fé. Romanos 1, 17 diz assim: porque no Evangelho é revelada o quê? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo entende, ele compreende, porque aquilo que não está revelado em Abacuque, está revelado agora na pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Enquanto nos tempos de Abacuque, a igreja era um mistério, é algo oculto, o evangelho é algo ainda não pensado, apenas vislumbrado por alguns profetas.
mas agora está plenamente revelado na pessoa de Jesus Cristo. E é na pessoa de Jesus Cristo que nós aguardamos. É na pessoa de Jesus Cristo que nós esperamos. Já temos sido salvos, já temos sido batizados. O Senhor já tem escrito o teu e o meu nome no livro da vida. E agora importa que eu e você permaneçamos, porque aqueles que permanecem devem permanecer pela fé. Como é que está o teu coração? Está angustiado e temeroso, como o coração de Abacuque? Não vê esperança alguma? O autor de Hebreus também vai falar sobre o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10. Versículo 36, Hebreus 10, 36, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Fé e fidelidade são quase que sinônimos. Se você pegar a sua certidão de nascimento, pelo menos na minha época, né, pastor? O oficial escrevente colocava uma frase lá no final da certidão. Certifico e dou fé que aquilo que está sentado no registro cartorial é verdadeiro. Às vezes nós pensamos sobre com o que, ou com que coisas, ou com quais pensamentos, ou com que filosofia nós vamos alinhar nossa mente e coração. À vista de um mundo que é sempre mal, à vista de um mundo que jaz do maligno, onde não há esperança e não há vida, com o que eu vou comprometer a minha vida? A turma do fundão lá, os teens. Eu já fui turma do fundão. Era uma maravilha. Ainda na tenra idade, 16, 17 anos, quando você, pelo menos, projeta que você tem muito tempo pela frente, com que você vai gastar o seu tempo? O que você vai estudar? Qual será a profissão? Com quem você vai casar? Quais serão os seus valores? Aí você olha ao redor e vê que há esperança, mas também há desesperança. Como vai ser o fim dessa história? Abacuque olha para o seu tempo e fala: meu Deus do céu, como é que pode? Nós somos a nação eleita do Senhor. Nós somos a nação de Deus. E onde está o templo? Onde está a palavra? Onde está a justiça? Onde está o amor de Deus? Eu não vejo esperança. Mas a resposta de Deus é: o meu justo viverá pela fé. E ela se mostra no Novo Testamento como uma fé vinculada com o Evangelho de Deus.
Deus sempre tem uma resposta. Essa resposta alcançou a mim e alcançou a você. Espero que tenha alcançado a todos nesse auditório. A mensagem de Deus para o mundo é o Evangelho. E é esse Evangelho que faz com que você esteja autenticado para viver pela fé. Porque esse Evangelho fala de um Deus amoroso que se encarnou, de um Deus amoroso que se doou, que se entregou à morte e que ressuscitou. Ele não somente fez isso, mas ele prometeu: eu voltarei. E aqueles que morreram em mim, eu ressuscitarei. Porque o fim da história não está naquilo que você está vendo, mas naquilo que eu tenho guardado para aqueles que me amam e me seguem com fé. Não olhe para o mundo, olhe para Deus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Voltando para Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Mas antes do 17, olha só o que Abacuque fala para Deus depois de tudo isso. Senhor, versículo 1, eu ouvi da tua fama, eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Está sem ponto de referencial, está sem esperança. As notícias não são boas, as circunstâncias fora e dentro são as piores que você possa imaginar. O Senhor diz que Ele está no controle da história. E o Senhor diz que em meio ao caos, o justo viverá pela fé. Mas isso não afasta o meu coração e o teu coração de reconhecer esse Deus tremendo e poderoso, que às vezes parece estar muito longe e distante. Mas na verdade Ele está muito perto e próximo. Ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos seus atos, Senhor. Ou seja, Senhor, eu reconheço que Tu és soberano. Eu reconheço que Tu és Deus. Mas eu peço a Ti, Senhor, uma coisa: faz de novo as Tuas obras nos nossos dias. Como está o teu coração diante de Deus? Está sedento? Está seco? Agora sim podemos entrar no versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira. Eu tenho um pé de figueira lá em casa. Ela começou com um brotinho, que a minha mãe comprou de um perueiro que vinha passando pela rua, gostou, comprou, botou no vaso. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Eu já estou com 52. Por baixo, esse pé de figueira tem 42 anos. Depois que ele dá os figos, começa a adentrar o outono, as folhas das figueiras caem todas, fica igual um pau seco. E você morreu, você diz assim, morreu, já era.
acabou. Vamos cortar aqui no talo, como eu já fiz uma vez. Aí, de repente, passa o inverno, e você só vai enlutado, celebrando a morte daquela figueira. Mas quando começa a primavera, seja como for, ela começa a dar os seus primeiros brotos novamente. De repente, aqueles varões sobem. E no verão, muitos frutos. A figueira faz, eu entendi por esse texto que figueira tem a ver com o tempo. E o que o Abacuque está dizendo aqui, Senhor, mesmo que eu perca o referencial do tempo, mesmo que o tempo perca totalmente o seu significado, mesmo que a minha vida eu pense que não tem mais valor, já passou o meu tempo, eu não valho mais nada, estou seco, estou morto. E ele continua, e não havendo uvas nas videiras. Eu não sei se você já participou de uma festa da uva, mas daquelas bem de interior mesmo, em que as crianças e as moças descalçam os seus sapatos e entram naquelas tinas enormes e começam a pisar as uvas. Tempo de celebração. Abacuque está dizendo aqui, Senhor, mesmo que a gente não tenha mais tempo de celebração por causa das uvas que deixaram de existir. Mesmo que falte a safra de azeitonas. Azeitona, eu gosto de azeitona, amo azeitona. Eu tenho que comprar pouco, porque senão eu como tudo sozinho. Quando você prensa a azeitona, o que sai dele? O azeite, que por sinal está caro, né? Azeite, no contexto bíblico, é o óleo da unção. Tem a ver com a vida e a celebração da vida espiritual. Ainda que, então, traduzindo, ainda, Senhor, que eu olhe para a figueira, ainda que eu veja que o tempo já passou, que eu perdi o referencial de tempo, mesmo que eu não tenha mais motivo para celebrar e não haja mais motivo algum, eu não vejo essas uvas, eu não tenho tempo de celebração, ainda que não tenha mais azeitona para que eu produza o óleo da alegria que é derramado sobre mim, não havendo produção de alimento. E ele diz assim, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei nele. Você entende? Você me compreende? Ah, pastor, eu era tão usado por Deus, eu estava tão ali no ministério, de repente eu esfriei. Ah, Senhor, pastor, eu tinha tanta alegria de estar na igreja, agora não tenho mais. Ah, pastor, às vezes eu quero ir para a igreja, mas é o Palmeiras que me impede no jogo da tarde, ou é outra coisa qualquer. O Senhor... O Senhor é o teu tempo. O Senhor é a tua alegria. O Senhor é a tua celebração. Mesmo que você veja que está um caos, olhe para o Senhor, porque nele que você deve exultar, nele que você deve se alegrar. E ele termina assim, no Deus da minha salvação.
E ele fecha o versículo 19 e diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Você já viu as cabras monteses? Elas têm esse nome porque elas gostam de andar nas montanhas. E outro dia eu estava vendo um videozinho lá no YouTube. Eu sou pecador como vocês. E eu vi, falei, não, essa cabra vai cair. Eu falei, mas onde ela está se apoiando? Era um negócio assim íngreme, pastor Manuel. Ela e as coleguinhas dela, elas caminhando por ali. Eu falei, o que está sustentando esse trem aí? A tua vida está difícil. Pode ser que esteja como o servo ou a cabra montesa. Você está se equilibrando. Mas mire para o Senhor que você não vai cair. Você vai achar o caminho. O caminho é o Senhor que te sustenta e te guarda. Anima-te, ergue-te, põe-te de pé. Exulte no Senhor. Ele é a tua alegria, Ele é a tua força. Ele é o soberano. Ele faz com que os seus pés não se revalem, mas Ele te sustenta e te guarda. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Tenha um tempo com o Senhor agora. O Senhor é o mesmo. Ele não mudou. É o mesmo Deus. É o mesmo Senhor. É a mesma graça, o mesmo amor. Enquanto cantamos esse louvor, e você pode cantar também, peço que você reflita nos seus dias e no seu tempo. Você pode até pensar que é uma figueira seca. Pode até pensar que você é um ramo sem uva. Você pode olhar e não ver resposta em lugar nenhum. Mas quem faz tudo de novo é Ele, é o Senhor.
Senhor, nós oramos, Senhor, nessa manhã. Não queremos ser daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Confessamos, Senhor, que em nós há pouca força, mas Tu és o soberano. O Senhor é a nossa força. Oramos, Senhor, para a revitalização de vidas, famílias, ministérios nessa manhã. Um reaproximar do Teu trono, da Tua graça. Ó Senhor, nessa manhã, pelas Tuas profundas misericórdias, renova-nos na Tua palavra. Tu tens, Senhor, o domínio e o poder. Nós fazemos parte do Teu povo. Não foi vontade nossa, mas foi o Teu chamamento para conosco. Perdoa-nos, limpa-nos e faze de novo. Consagrado a Ti, Senhor, queremos estar, para sermos instrumentos Teus. Dá-nos, Senhor, o equilíbrio, a direção, por amor do Teu nome. Assim oramos. Amém e amém.